Estava vindo do trabalho e pensando sobre uma questão, sobre a crise econômica que o Brasil está, né, afundando, e sobre a crise mundial e assim, eu tenho algumas convicções e alguns pontos que eu gostaria de compartilhar. Dentre muitos deles, um deles é a questão da agricultura e o sistema, né? O homem, ele depende muito da agricultura, e a agricultura é a base de toda a cadeia do sistema, né? E ela que é uma das grandes causadoras de problema, ou melhor, que está sofrendo com o problema causado nessas crises. Por quê? Ela sendo a base, né, eu vou explicar porque eu penso que ela é a base, porque nós conseguimos viver sem comprar uma roupa, sem comprar um calçado, um carro, um veículo qualquer, uma casa, mas nós ou plantamos o que comemos ou compramos. E uma metrópole, por exemplo, igual São Paulo, né, que precisa, a capital lá e a grande SP, né, as cidades circunvizinhas metropolitanas, elas sofrem se não houver alimento, né? Já o agricultor rural, ele tem lá, né, o pequeno agricultor também, ele tem como ter uma autossubsistência, né, ser autossustentável nesse quesito. Já os demais não. E por isso que é a base, a agricultura é a base, porque é o único que gera alguma coisa para vender. É o único que gera alguma coisa para vender. Então o agricultor, ele tem o produto que é gerado, né, através do plantio, ele não gasta nada com isso, não há necessidade de gastar. E ele sai à venda deste produto, né, fruto da terra, para conseguir algo. Era como se não existisse dinheiro, né? Existe dinheiro, mas ele sai e oferece lá o seu produto, o seu alimento que foi cultivado e colhido, e as pessoas que necessitam desse produto, estão almejando, estão ali dispostas a pagar, né? E em troca, o agricultor ele recebe valor para comprar o que deseja, seja eletrônico, seja vestuário, seja o que for, né? Então, o problema que eu vejo, ele está, né, grande parte envolvido na cadeia alimentar mesmo, no sentido literal, né? É a alimentação que demanda todo o resto. Uma vez que não há agricultor, quem vai produzir os nossos alimentos, né? E é uma classe que tem pouco, mas muito pouco cuidado do governo, né? E o governo ele dá prioridade à monocultura e cultura em massa, né? Daquilo que vai gerar energia, daquilo que vai gerar alimentação para a agropecuária e não para os seres humanos, né? Para tanto que existem os alimentos geneticamente modificados que trazem muitos danos à saúde, e é comprovado isso, né? A Monsanto, por exemplo, que de santo nem o nome, né? Porque atrocidades em prol do barateamento da produção em massa, né? Porque tem pragas, porque a monocultura traz muitas pragas, diferente da policultura e diferente da produção para própria subsistência, para autossustento, né? Então, assim, um dos grandes problemas que a humanidade vai sofrer daqui a uns tempos é com a alimentação, né? A fome será generalizada. Poxa, mas em pleno 2015 nós estamos falando sobre falta de comida? Sim, falta de comida. Em muitos países há falta de comida, né? Dentro do Brasil há muita falta de comida, né? Por quê? Porque o consumo para a humanidade de alimentação é estipulado um tanto, né? Uma porcentagem. Agora, para gado, para geração de energia, você vê aí mais muita alimentação que
que você poderia fazer uso dela para a parte humana, para alimentação humana, e acabar com a fome do mundo inteiro. Mas não é esse o objetivo das grandes empresas. O objetivo é lucro, ganho e ganho, né? Por isso que também eu tomei a decisão de vir para o campo, né? Moro no sítio, ainda não é o ideal que eu almejo, mas estou no caminho para isso. E convido a vocês a fazerem o mesmo, porque nós vamos passar por algumas crises bem complicadas. E meu pai já me dizia, quando eu era criança, eu não entendia muito bem das coisas, ele falava sobre essas questões de crise, sobre a humanidade passar fome, né, escassez de alimento, né, e hoje nós vemos escassez de alimento, escassez de água, escassez de segurança pública, escassez de respeito, escassez de uma infinidade de coisas. Onde ainda no campo nós temos um pouco, temos um restício, um resto, né, dessas coisas, que é um pouquinho mais de segurança, porque é menos violência. Temos, né, em lugares que não é tão devastado pela agropecuária, né, para criação de gado, para criação de animais, que é devastado e feito pastos, né? Nós temos água ainda, tem como plantar e colher de tudo, entendeu? A agricultura ela é fenomenal, é incrível isso. Então, assim, viver no campo ele tem as suas dificuldades. No passado tinha muito mais, hoje nós temos a tecnologia que está ajudando, né, no cultivo, né, do solo e facilita. Só que assim, por outro lado, a tecnologia também atrapalha muito. A família hoje ela é muito desunida, né? Você vê hoje sentado à sala assistindo televisão, a família inteira, mas primeiro que já não assistem mais a televisão, segundo que elas já não se reúnem para gozar de momentos prazerosos. Quando assistem a televisão é para ver violência, né? Você espreme a televisão, sai sangue. E os celulares, smartphones, tablets, notebooks, que ao invés de unir e aproximar a família, ela distancia a família, dando a margem de que você está se unindo a todo o restante, está aproximando ao resto do mundo, e realmente está aproximando ao resto do mundo, mas de uma forma superficial, né, vazia, e afastando aqueles que estão próximos, né? Então vale a pena morar no campo, viver no campo, né? É uma questão de costume, de hábito, é uma questão de desprender também os velhos costumes, né? Que antigamente era muito sofrido viver no campo, hoje é mais cômodo, né, viver no campo. Então nós vamos passar por crises bem difíceis devido à economia está quebrada, o Brasil está quebrado, o sol está tapado com a peneira, não só no Brasil, mas no mundo, né? E vai estourar a bomba aí logo em breve sobre a crise econômica. Nós vamos ter sérios problemas, e isso daí é só um aviso, né, o que nós temos passado, que o pessoal principalmente tem passado com a falta de água. É só um aviso, ou seja, do que vai acontecer ainda, né? Por quê? Porque nós não podemos ausentar a Bíblia sobre essas questões. Ela nos revela que nós teríamos dificuldades ao aproximar o tempo do fim, né? As pessoas não amariam mais uns aos outros, né? Isso principalmente dentro da própria religião, onde a religião ela se tornou uma questão de discórdia e desunião, né? E a religião de Cristo ela é diferente. A religião de Cristo ela não traz desordem, ela não traz desunião, e ela traz união em Cristo e não união em instituições, né? Nós vemos hoje instituições se unindo em prol de um objetivo de salvar a família, mas na verdade essas uniões elas retratam mais a desunião do que a união, né? Porque quando você não está unido em Cristo, você não está unido, e quando você une para perseguir, pior ainda. Então, assim, a religião de Cristo ela é amor, ela é prática, ela é
ela é fazer e não falar, não é o vestuário, não é formas, mas a religião de Cristo é prática, né? É amor. Né? Não existe placa de igreja nenhuma para salvar ninguém. O que salva é Jesus e o seu sangue. E a Bíblia ela nos revela que crises viriam e nós já estamos dentro dela, corrupção, pestes, fenômenos naturais, né? Guerras, violências, nossa, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que é para acordar, né? Para nos acordar e nós estamos dormindo. Então precisamos tomar uma atitude frente a isso, né? Se você sabe que tem que ir para o campo, né? Que é melhor, vá para o campo. O que vai esperar? Ah, vou esperar meu filho formar na faculdade para ir para o campo. Então, beleza, joinha, né? Quando vier o tempo que você falar, não, agora eu vou fugir, eu vou, né, fugir no sentido de fugir dessa loucura toda, eu vou para o campo, talvez não dê tempo, né? E se der tempo, como é que você vai fazer para plantar, para ter autossustentabilidade? Não sei, né? E muitas pessoas vão adiando aquilo que sabe que deve fazer e não faz, né? E a Bíblia nos fala que aquele que sabe o que faz e não faz é pecado. Então, assim, se você sabe que tem que ir, você tem que partir, você tem que fazer alguma coisa e não faz, é um pecado, né? Se você sabe que tem que ajudar o próximo e não ajuda, você está cometendo um pecado. Se é negligente consigo ou com outro, está cometendo um erro, um pecado. Então, que nós possamos entender que nós estamos num tempo muito difícil e precisamos tomar frente a uma posição firme àquilo que nós somos chamados, né? Nós somos chamados para anunciar o Evangelho de Cristo, falar que Ele está voltando e traz com Ele um novo céu, uma nova terra onde não habita mais a injustiça, a corrupção, a violência, a morte, o choro, né? O sofrimento. E esse é o meu desejo, né? Eu espero que esse seja o seu também. E se de alguma maneira eu ou você, nós estamos postergando ou negligenciando alguma coisa, nós possamos tomar uma frente sobre isso agora, né? Porque nós precisamos estar preparados. Só entrará no reino dos céus aquele que estiver preparado. Aquele que não estiver preparado não vai entrar, porque o céu é um lugar onde não tem preparação lá. A preparação é aqui para você poder habitar lá. É a mesma coisa que uma pessoa que leva uma vida normal, uma vida regrada, entrar em um local que não lhe agrada, né? Vamos colocar aqui um exemplo que vem aqui à cabeça agora. Você tem uma pessoa que gosta das coisas certas da vida, uma pessoa de honestidade, de caráter, né? Uma pessoa fiel à família, fiel à esposa, e aí você pega essa pessoa e coloca ela dentro de uma casa da vida, de um prostíbulo. Eu acho que essa pessoa não vai gostar disso, né? Da mesma forma, se você pega uma pessoa que está dentro de um prostíbulo e leva ela para calmaria, leva ela para um lugar de paz, né? Ela pode até gostar momentaneamente, mas daqui a pouco ela vai sentir falta daquela vida agitada, torpe que a pessoa levava, né? Então, assim, é um exemplo básico, um exemplo, talvez não é o melhor exemplo, não veio nenhum outro aqui à cabeça agora, mas acho que nos ajuda a pensar melhor sobre o que nós vamos fazer com as nossas vidas. Eu convido a vocês a plantar, né? E saber o que está plantando, porque a colheita é certa. E eu falo isso não só no sentido literal do plantio, no solo, na agricultura, mas na nossa vida. O que nós plantamos, nós colhemos. E graças a Deus por isso, né? Que nós possamos plantar coisas que nos levam para o céu, coisas boas, e assim nós colhermos aquilo que nós almejamos. Um abraço a todos.